Bom dia, banca. Meu nome é Iago Gil de Oliveira. O tema do meu trabalho denomina-se Justiça Restaurativa, uma alternativa na resolução de conflitos que abrangem a violência doméstica e familiar contra a mulher. A presente pesquisa tem por abordagem a descrição quali e quantitativa, porque neste trabalho eu procurei inserir levantamentos de dados obtidos por estudos e analisei. Além de uma pesquisa bibliográfica pautada na legislação, o trabalho também se caracteriza por um estudo exploratório que traz maior familiaridade com o problema. Este estudo tem o objetivo de refletir sobre a implementação da justiça restaurativa como uma alternativa, não para extinguir o modelo proposto pela Lei Maria da Penha, mas para funcionar como um mecanismo complementar, uma ferramenta complementar, que ajude a coibir e prevenir a violência de gênero. Especificamente, o objetivo ele está pautado em demonstrar dados estatísticos de fontes oficiais que demonstram o comportamento das mulheres diante da violência doméstica familiar, além de demonstrar as práticas de justiça restaurativa inseridas nos 31 tribunais de justiça e TRFs, que veremos a seguir. A Lei 11.340 ela foi denominada Lei Maria da Penha, e esta lei veio em 2006 como um marco histórico para as feministas brasileiras, que já buscavam desde as décadas de 70 a 90 do século passado uma postura do Estado em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesta lei, o sistema de justiça criminal adotado foi o retributivo, ou também denominado retributivo aflitivo, que elege a sanção penal como principal ferramenta, como principal instrumento para dirimir os conflitos sociais. Neste trabalho, especificamente, busca-se apresentar a justiça restaurativa, que é um modelo eclodido que ainda é muito novo no Brasil. Não temos uma lei específica que trate desse assunto no Brasil. Temos um projeto de lei de número 7006, do ano de 2006, que está em trâmite na Câmara dos Deputados. E vendo o Conselho Nacional de Justiça que não havia uma norma específica dentro do seu poder normativo, o CNJ ele criou a Resolução 225 de 2016, que especifica e trata da justiça restaurativa dentro do Poder Judiciário brasileiro. Bem, a justiça restaurativa ela é formada por técnicas, por princípios, por métodos. Não existe um conceito uniforme sobre o que é justiça restaurativa, mas existem princípios, existem práticas que alicerçam este modelo criminal. A premissa da justiça restaurativa está focada na vítima, está focada nos relacionamentos. Não há um foco em somente punir, mas há um foco em restaurar. Por isso, nós trouxemos a justiça restaurativa para o âmbito doméstico e familiar contra a mulher. As práticas restaurativas elas são coordenadas por uma pessoa, que nós podemos chamar de facilitador restaurativo. O facilitador restaurativo ele pode utilizar de várias técnicas autocompositivas, e dentro das práticas que mais são utilizadas no Brasil, nós temos a mediação vítima-ofensor, temos a conferência de famílias ou reunião de famílias, tem-se também o círculo de conferências, o círculo de paz. Bem, como que funciona a estrutura dessas práticas? É muito simples. Na mediação vítima-ofensor, a vítima e o ofensor são convidados a entrar em uma sala e eles devem a todo instante terem que as circunstâncias que aconteceram, elas devem ser tidas como verdadeiras. Eles podem a qualquer momento, se quiserem, desistir desse processo restaurativo e retornar ao processo ordinário. Eles são convidados para o processo de justiça restaurativa na fase pré-processual ou na fase processual. Tendo em vista essa primeira narrativa, as práticas restaurativas, o mediador, o facilitador restaurativo, ele vai usar da escuta e do diálogo com as partes, perquirindo a restauração, a responsabilização do ofensor, a reparação dos danos e também promover um conceito, uma abordagem diferenciada, como as partes poderão prosseguir com a vida delas dali em diante. É preciso destacar que na justiça restaurativa, as partes elas são empoderadas. Então elas é quem decidem
sobre o que elas querem. O mediador, ele apenas participa como alguém que vai auxiliar elas nesse interim. Uma prática de justiça restaurativa muito aplicada no Brasil e que tem dado muito resultado é o círculo de construção de paz. Bem, nesse é feita uma dinâmica. Coloca-se em círculo as pessoas: vítima, ofensor, famílias e comunidade do ofensor e da vítima. Neste contexto, vai ser entregue um objeto para uma das pessoas que estão ali. E quem estiver com o objeto em mãos poderá falar abertamente o que pensa sobre os fatos, como essa pessoa vê uma solução e como vê também uma reparação dos danos para a vítima. Tá, nesse momento eu quero mostrar para a banca a pesquisa Data Senado, a 8ª edição dessa pesquisa, feita em 2019, promovido pelo Senado Federal. Foi feita uma pesquisa com 2.400 mulheres. E no primeiro momento foi perguntado para 648 que disseram ser vítimas de violência doméstica e familiar. Foi perguntado para elas se elas dependiam economicamente do agressor. E 66% delas responderam que não. Responderam que possuem autossuficiência financeira. Em outro quesito direcionado para as 2.400 mulheres, foi questionado sobre o conhecimento dos serviços de proteção à mulher prestados. E 78% relataram que conhecem delegacias de mulheres, além de 52% que relataram conhecer a Defensoria Pública. Esses dados eles mostram que a maioria das mulheres pesquisadas elas possuem independência financeira, além também de conhecerem os serviços públicos que as protegem. Em um outro quesito, as 2.400 entrevistadas foi perguntado a elas como elas avaliavam a atuação do Congresso Nacional na criação de leis para proteger mulheres. Bem, para surpresa, 41% relataram que era regular. Apenas 7% e 12%, 7% disse que era ótimo e 12% boa. 70% das entrevistadas, elas não têm a Lei 11.340 como um instrumento jurídico completo no trato de proteção à mulher contra a violência doméstica e familiar. Foi perguntado a elas o que elas achavam da Lei Maria da Penha, se protegia as mulheres contra a violência doméstica e familiar. E esses dados demonstram uma lacuna que existe no sistema retributivo afetivo, o sistema adotado pela Lei Maria da Penha. Existe uma lacuna nessa legislação que precisa de uma atualização, que precisa ser preenchida. Dentro desse contexto, também foi perguntado para elas qual foi a atitude em relação à última agressão. E 63% relataram que não denunciaram o agressor. Bem, foi feito também um mapeamento dos programas de justiça restaurativa com 31 dos tribunais de justiça, dentre estes TRFs e TJs, no Brasil. Esse estudo foi promovido pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, publicado no ano de 2019, e mostrou que 88,6% dos tribunais que utilizam as práticas restaurativas consideram que essas práticas contribuem para o fortalecimento do trabalho em rede de promoção e garantia de direitos, e fortalecem o trabalho. E 9,1% entendem que não há nenhum tipo de contribuição da justiça restaurativa. Fica explícito que 47,7% dos participantes relataram fortalecimento na rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica, devido à implementação das práticas de justiça restaurativa. Destes, 23 tribunais vêm aplicando o modelo de justiça restaurativa nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A pesquisa ainda verificou que 52,3% dos tribunais utilizam as práticas de justiça restaurativa para a prevenção de conflitos e 63,6% relatam que as usam para promoção de relacionamentos interpessoais. Considerando essas informações, aplicar o modelo restaurativo de justiça como ferramenta para a resolução dos conflitos pode diminuir significativamente os números de violência contra a mulher no âmbito doméstico familiar. Nós percebemos então que a busca por aprimoramento de leis ela deve caminhar em consonância com o fluxo da contemporaneidade. Nesse sentido, a justiça restaurativa ela funciona como um mecanismo de modernização para a Lei Maria da Penha, visto que os contextos culturais estão em constante mudança. A justiça restaurativa, bem como outras pesquisas futuras,
devem ser aplicadas como atualizações para que o sistema vigente não se torne obsoleto.